Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Café com Conto começando. Mais uma semana que foi embora. Uma semana, não sei como foi a semana de vocês. A minha aqui foi cheia de atividades, né? Foi uma semana corrida, muita coisa pra fazer. E, enfim, fim de ano astrológico, né? O ano novo astrológico, o Sol entrou em Áries, início de outono, né? A gente tá indo pra uma fase astral mais introspectiva, né? A gente é como as estações, tem uma fase, outono é essa fase de soltar o que você tem que soltar, guardar suas energias, rever suas coisas, para você entrar no inverno profundo, para florescer de novo na primavera e resplandecer no verão. É isso, tá? Então vamos fazer nossas análises e ver o que é nosso, o que a gente quer de plano, de projeto, outono é para deixar, o que a gente quer deixar para trás, o que a gente quer trazer, enfim. E essa história de hoje, que esse Café com Conto foi difícil de eu programar, tá? Porque eu não sabia que história eu queria. E aí, quarta-feira, eu fiz uma aula de yoga com a Anitta, minha professora maravilhosa, e o tema foi Santosha, contentamento. Que é, resumidamente, bem rapidamente, a gente tá satisfeito com a vida como ela é, tá? Ah, Letícia, é fácil, zero fácil. Vamos seguir com o assunto. Mas eu fiz essa aula na quarta. E na quarta mesmo eu tava com isso, né? Eu preciso de um conto, eu vou gravar amanhã, eu preciso de um conto. E aí eu vi a Ana Rosseto, que é minha professora, maravilhosa também, contadora de histórias, contando esse conto. E ele é lindo, lindo, lindo. E de alguma forma ele fala um pouco de Santosha. E aí eu quis trazer ele pra vocês. Eu não vou ler, então, né? Abram os ouvidos da alma. Eu vou contar a minha maneira e se preparem. É um conto bem bonito. Se chama Os Véus das Três Moças. Três moças viviam em uma aldeia em um outro tempo. E elas costurariam e bordariam os próprios véus de casamento, conforme era o costume da aldeia e do tempo que elas viviam. A primeira moça foi costurando e bordando de maneira apressada e ansiosa pelo próprio casamento. Então ela foi simplesmente bordando aquele véu pensando no futuro, ansiosa pelo casamento. E assim, ela terminou o véu e se casou. O véu, ele acabou sendo um véu meio descuidado, não tão bem bordado. O desenho do véu, as cores ficaram desordenadas. E isso acabou antecipando como seria o casamento da moça, que acabou não sendo feliz também, porque ela estava muito ansiosa pelo casamento. A segunda moça era uma costureira de mão cheia, a melhor costureira da aldeia. Então ela começou a bordar o seu véu, se preparando para isso, escolhendo as linhas das melhores cores, da mais alta qualidade, pensando no desenho do véu e concebendo-o na sua cabeça na mais pura perfeição, e assim ela sentou para bordar. E aí ela começou a bordar e ficou muito crítica do seu trabalho, não gostou e desfez. E começou de novo, a segunda vez. E assim ela não gostou e desfez. E desfez uma terceira, e desfez uma quarta, e uma quinta, até que ele ficou perfeito como ela havia sonhado, e finalmente ela terminou o próprio véu e ficou perfeito como ela havia pensado mesmo. No entanto, muitos anos haviam se passado, ela já tinha 90 anos, o homem com quem ela se casaria já havia se casado há muito tempo, e ela acabou não se casando, e esse véu tão lindo e tão perfeito acabou por lhe servir apenas de mortalha quando ela morreu. A terceira moça começou a fazer o seu trabalho de maneira cuidadosa e dedicada, mas não tão dura consigo mesma. E assim, ela cometeu um erro. No entanto, ocorreu-lhe que, em vez de desfazer o erro, ela podia, se ela soubesse costurar de uma certa maneira, se ela pudesse adaptar seu desenho de uma certa maneira, incorporar esse erro ao desenho e não desfazê-lo. E assim ela fez. E ela seguiu o seu trabalho até que ela cometeu outro erro. E mais uma vez ela se adaptou e adaptou o desenho e contornou esse erro, incorporando-o ao desenho do véu. E assim ela foi seguindo, erro após erro, se adaptando, mudando levemente o plano do véu para poder incorporar os erros ao desenho. E quando ela finalmente terminou e chegou o dia do seu casamento, as pessoas comentaram como o véu estava lindo, porque ela foi adaptando e conseguiu um desenho lindo, apesar dos erros. E assim foi sua vida e seu casamento também.
se ela não foi feliz o tempo todo, ela e sua família arrumaram uma maneira de serem mais contentes e satisfeitos do que o contrário, adaptando a trama e a urdidura das próprias vidas aos erros, mudando o curso, mudando a ideia, seguindo por um novo caminho e tentando ser contentes com aquilo que recebiam. E essa terceira moça guardou para sempre aquele véu com ela. E ela nunca se cansou de dizer para as pessoas que perguntavam do que ele era feito, de erros. É muito linda essa história porque é bonito pensar, né, que a verdade é que nossa vida é feita de erros. A única coisa que nos dá experiência é errar. Como é que você vai saber alguma coisa se você não errar? E essa semana isso apareceu muito pra mim, não só o contentamento, mas o erro, né? Esse tema apareceu na minha vida, eu tô evoluindo, eu tô evoluindo. No fim não importa, eu estou aprendendo, eu estou me adaptando, às vezes mudando o curso, incorporando os erros à minha essência e evoluindo, e indo pra frente com isso. Daqui a pouco vai ter um outro erro que você vai cometer. Você não precisa, né? A diferença das três moças, que eu acho que isso é importante. A primeira moça vivia no futuro, né? Ela estava muito ansiosa, então ela não deu nenhuma atenção ao presente, que era o ato da costura do véu. Ela não se dedicou àquilo que ela estava fazendo. E, enfim, quando a gente vive no futuro, às vezes isso acontece, né? Dele, no fim, não ser o que a gente esperava e nem acontecer, no fim das contas. A segunda moça se dedicou muito àquilo, mas muito. E foi muito dura, porque quando a gente, né? E de alguma maneira ela também se dedicou ao futuro, no sentido de que ela se dedicou ao plano. A ideia do véu era mais importante do que o que ele representava em si, que era o casamento, o amor, a própria vida, né? E a terceira moça se dedicou, com algum cuidado, mas não tanto. Não um cuidado que, né, que fizesse ela refazer e perder muito tempo com isso. E dessa forma, ela conseguiu ir adaptando cada erro ao desenho, e mudando o traço, mudando o plano, mudando a linha, mudando o bordado, de maneira que o véu ficou harmônico como a vida. E a gente tem que ter essa sabedoria, né? Vamos mudando o plano, vamos adaptando. A vida, eu já falei isso, né? A única certeza na natureza é a incerteza. Então, isso de planejar muito, tá bom, nunca foi meu forte, eu não sou essa pessoa. Mas você tem que ter algum planejamento, e hoje eu entendo isso, né? Alguma disciplina, porque a disciplina traz uma liberdade. Mas se você for muito duro com isso, quando aquilo que você planejou não acontece, você não consegue adaptar, você não consegue sair disso. E aí a vida fica muito dura de viver. E é isso, gente. Mais um Café com Conto saindo. Eu tô gravando na quinta, o Café com Conto sai na sexta de manhã. Eu espero que vocês gostem. A gente vai estar falando mais do meu trabalho como contoterapeuta, logo, logo. Então, não se esqueçam, se vocês gostaram, por favor, gente, vou falar de novo. Eu sei que é cansativo, mas não custa nada. Curte, comenta, compartilha. Me diz como é que foi a semana de vocês. Me diz como é que são os véus de vocês. Os véus são pensados para o futuro, são muito ansiosos, são muito, muito cuidadosos, ou vocês já têm essa sabedoria? Como é que está o santocha de vocês? Esse contentamento de ok, se chover ok, tô contente, se fizer sol, tudo bem também, tô contente. E é isso. Mudamos o cenário, mudamos um pouco a cara, mas seguimos aqui. Mais um Café com Conto. Primeiro Café com Conto que eu não estou de branco, porque hoje não é sexta de verdade. Tá bom? Curte, comenta, compartilha, engaja a tia, desculpa, gaguejei, vamos que vamos. Bom fim de semana, beijo da tia.